A inteligência artificial está nos deixando burros? Está diminuindo nossa inteligência? Está diminuindo nossa capacidade cognitiva? Esse é o assunto que eu quero falar com vocês hoje. Mas antes da gente ir para o vídeo, se você curte o trabalho que a gente faz aqui, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva. Se você quer ajudar financeiramente o canal, nós temos opções para ajudar com o Pix e nós temos também o Apoia-se, que se a gente conseguir um dinheiro mais consistente por lá, isso vai nos ajudar a profissionalizar melhor o trabalho que a gente faz aqui. Mas vamos nessa. Temos aqui essa foto do... Como é que era o nome disso? Até esqueci, os dois patetas. É o Dumb and Dumber, né? Mas o Jim Carrey e esse cara que eu esqueci o nome aqui, que são estereótipos do que Hollywood vê da gurizada burrinha, né? Hahaha, engraçado. Beleza, eu tô fazendo a descrição de áudio pra vocês. Por que eu tô trazendo isso, ok? Porque saiu uma pesquisa encabeçada pela Microsoft e pela Carnegie Mellon, em que eles afirmam, né, que à medida que humanos dependem cada vez mais de IAs, modelos geradores de texto, ou como a gente diz, né, IAs generativas para o seu trabalho, eles usam menos o pensamento crítico, o que pode resultar, isso aqui eu tirei direto do artigo, né, da deterioração das faculdades cognitivas que deveriam ser preservadas. Outra parte do artigo, ó. Uma ironia fundamental da automação é que ao mecanizar tarefas de rotina e deixar o tratamento de exceções para o usuário humano, você priva o usuário das oportunidades de rotina de praticar seu julgamento e fortalecer sua musculatura cognitiva, deixando-o atrofiado e despreparado quando as exceções surgem. Então, antes da gente entrar aqui, isso aqui já me lembra uma coisa bem interessante, porque quando a gente está descrevendo para vocês, como é que esse aprendizado por reforço das IAs funcionam, né? Como é que se monta um modelo desses modelos de linguagem generativos? A gente sempre diz assim, olha, ele que nem um humano, né, vai ter situações e daí ele vai passar pela situação, tu vai dizer para esse texto deveria acontecer isso, para o outro deveria acontecer isso, e daí ele vai tendo um conhecimento mais geral para casos gerais que não foram apresentados antes. Ele tá dizendo aqui, né, olha, a gente também precisa treinar, a gente é assim, óbvio, eu tô fazendo o caminho reverso, a gente é humano, a gente entende mais ou menos isso. Só que quando o humano para de ser apresentado com essas oportunidades de treinar, ele não é uma máquina que guarda seu conhecimento e experiência para sempre, e daí a capacidade do humano começa a deteriorar, né. Mas enfim, isso aqui, de novo, eu trouxe do 404 Media, uma reportagem. Eles estão basicamente reportando sobre o estudo, então eu vou colocar o link para os dois aqui no roteiro para vocês poderem ler a reportagem da 404 Media, que é um bom resumo, e eu vou colocar um link do artigo, e eu vou trazer um resumo do que eles falam e do que eles não falam nesse artigo, e eu vou tentar linkar de uma perspectiva um pouco diferente, mas aqui é a perspectiva parecida do que a gente fala aqui, que é como isso tem a ver com as mudanças que a gente está vendo no mercado de trabalho das áreas do conhecimento, como eles chamam, e o que importa mais é a área da tecnologia, né, que é vista como uma área de conhecimento, uma área especializada. Então eu acho que vai ser interessante, pelo menos para abrir a porta para vocês terem umas visões um pouco diferentes e depois tirarem suas opiniões, terem seu pensamento crítico, já que a gente está falando disso exatamente nesse artigo aqui. Aí eu botei uma coisa assim, mas peraí, eu acho que é importante a gente ver o que esse artigo tá dizendo, né? Porque o que o meu cérebro pensou quando eu li isso aqui? Eu pensei assim, cara, eu vi que desgraça, eu vi um cara fazendo uma pergunta pro Grok, né, a IA nova do Twitter, o Grok 3, e dizendo, olha Grok, me diz, faz uma estimativa desses números, e daí o negócio fez uma estimativa completamente errada, porque esses modelos ainda não são bons de fazer matemática, embora esses modelos de linguagem tenham umas gambiarras com o raciocínio e tal, e daí o cara só pegou aquele número e fez um raciocínio baseado em cima daquilo, tá ligado? Mas a gente não tá falando sobre isso, a gente não tá falando sobre as pessoas fazerem usos da IA e aceitarem, por exemplo, uma fake news ou, tipo, falarem coisas idiotas porque a IA tá falando coisas idiotas. Na realidade, eu acho que é um pouquinho mais nuanceado e um pouquinho até mais sério o que eles estão falando. E se vocês se lembrarem, é parecido com um tópico que a gente já trouxe antes no canal, que é aquela questão de quando a gente usa a IA para programar, ela insere bastantes erros sutis que, inclusive, depois são difíceis de encontrar. Por quê? Nós vamos falar um pouco sobre isso. O que o estudo está dizendo, assim, em resumo? Eles fizeram entrevistas com 319 do que eles chamam de knowledge worker, que seria trabalhadores do conhecimento. Eu acho que a gente poderia chamar de mão de obra especializada em português, mas talvez tenha um termo que é um pouquinho mais correto de usar, tá? Então eles descrevem professores, enfermeiros, investidores
e eles dizem as atividades que eles estavam dizendo lá, tipo, por exemplo, o professor vai pedir para preparar uma aula, vai usar imagens para uma aula, vai usar textos, enfermeiros vão olhar diagnósticos e bater com o que eles estão vendo e tal, investidores vão pegar, por exemplo, dicas de investimento ou de oportunidades que eles poderiam prestar atenção. Os trabalhadores, eles usavam as IAs generativas e eles revisavam os resultados e, ao fazer isso, eles reportaram, né? Eles autorreportaram depois para o estudo que eles estavam tendo um menor engajamento crítico quanto maior era a confiança no resultado gerado pela IA. Dito de uma maneira diferente, quando eles começaram a confiar que o que a IA estava dizendo era correto, eles começaram a meio que desligar o cérebro e não engajar mais criticamente, não pensar sobre aquele resultado, apenas aceitar e usar aquele resultado. E daí isso é visto como um movimento que sai da execução das tarefas para a supervisão das tarefas, né? Tem outra pessoa fazendo, isso só tá vendo se a coisa tá certa ou tá errada. De novo, é o que a gente tem falado muito sobre IA, é o que a gente tem ouvido muito da maneira que as IAs estão sendo usadas na prática mesmo. Outra coisa interessante que eles falam é que tarefas que foram realizadas com a ajuda das IAs generativas mostraram um conjunto de resultados menor ou menos variado. Ou seja, as soluções que estavam sendo encontradas para esses profissionais, elas eram mais convergentes, elas eram mais iguais, tinha menos variações de soluções criativas que poderiam ser encontradas ali. Trabalhadores que estavam fazendo uso da IA em situação de falta de tempo tiveram uma maior redução desse pensamento crítico com relação aos resultados. Os trabalhadores que tinham mais tempo para fazer essas tarefas conseguiram engajar um pouco melhor, conseguiram medir o risco do que eles estavam fazendo ali e talvez não confiar tanto na resposta. Quando tinha pouco tempo, eles confiavam mais na resposta e só tacavam-lhe pau, né? Eu acho que também é bastante óbvio esse resultado. Então, assim, ó, quer dizer, né, que agora comprovadamente um estudo disse que a IA tá nos deixando burros, quer dizer que a IA é tipo o globo da confusão, né, desse episódio do Bob Esponja, que tu só liga e as pessoas todas ficam burras perto dele. Na realidade, não, né, pessoal? Na realidade, esse movimento que eles estão descrevendo é meio que aquele movimento da gente desartesanalizar, que nem eu já falo aqui para vocês, que é transformar um trabalho que antes ele era visto como muito criativo, como muito analítico, como muito crítico, num trabalho que ele começa a ser colocado para uma outra ferramenta, né? Ou às vezes até terceirizado para outras pessoas, se vocês pensarem, onde aquele emprego que era criativo, ele começa a virar um emprego de gerência e de supervisão. Então, se vocês pensarem, todo o processo de industrialização e todo o processo de transformar as coisas em mais automatizáveis e reprodutíveis, ele passa por isso. Inclusive, uma coisa que eles reportam ali no artigo e que vocês poderiam ver como uma coisa ruim, que é tipo, os resultados eles convergem mais para as mesmas soluções, a gente tem menos soluções criativas. Isso pode ser visto como um benefício também, porque quando a gente está tentando reproduzir um processo da maneira que a gente precisa que ele seja mais produtivo, que a gente precisa extrair, né, o máximo de valor desse processo, quanto menos variação a gente tiver nesse processo, melhor. Então, na realidade, isso acaba sendo um deslocamento do trabalho que era feito de um lugar para o outro. A gente está transformando um trabalho que precisava ser um trabalho variável num trabalho que é constante. A gente está transformando uma coisa que era o teu trabalho cognitivo numa ferramenta. O que eu acho que é interessante, que é difícil da gente fazer esse pulo, a gente às vezes fazer essa relação lógica, é que esse é o trabalho de conhecimento, trabalho criativo, que nem eles falam, que era um trabalho que a gente não via como sendo possível da gente necessariamente fazer isso. Era aquele trabalho que a gente sempre falava, nunca que uma máquina vai fazer isso, mas eu tô sempre trazendo para vocês os trabalhos, agora falando do meu, né, que é o trabalho de codificação, mas também tem o trabalho de gerência, né, o trabalho de pegar requisitos do software, conversar com as pessoas. Cada vez mais vão se criando produtos e métodos e sisteminhas que vão retirando partes desse trabalho e vão cristalizando eles em algumas outras coisas. E cada vez mais o meu trabalho acaba sendo de arrastar um card para o outro lado, o de olhar uma resposta e dizer se ela está certa ou não, o de modificar uma linhazinha ou outra, porque sempre meio que tem a necessidade dessa supervisão, mas isso é uma automatização cada vez maior do trabalho, não às vezes por causa de uma ferramenta que está fazendo do meu trabalho, mas porque a gente está terceirizando cada vez mais partes do meu trabalho que eram criativas para dentro dessas outras ferramentas, tá? Então acho que isso que é interessante, talvez entender dessa maneira como a IA está nos deixando burros, não nos deixa entender isso aqui que eu acho que é o mais interessante, que é essa mudança do foco de onde está o nosso trabalho. Mas então assim, quer dizer que ela não nos deixa burros, isso é bom?
vamos para o nosso momento crítico, já que o texto, né, estava dizendo que a gente precisava de uma reflexão crítica. Como vocês podem ver, a gente começa daí a ter uma separação do que a gente chama do trabalho especializado e do não especializado. Quando o trabalho ele tem que ser feito por um profissional que entende todas as partes do que ele está fazendo, vai ter um trabalho criativo enorme, que ele está juntando tudo isso, a gente diz que ele é mais especializado. Só que quando tu tem uma ferramenta que consegue cuspir exatamente o trabalho que tu estaria fazendo, só que no apertar de um botão, esse trabalho ele começa a já não ser mais tão especializado. E daí tu precisa ter uma pessoa que não precisa ter um pensamento crítico em cima. Isso é bom? Talvez para a indústria seja bom, talvez para a profissionalização de um campo, para que a gente consiga taxas de lucro maior no campo, seja bom. Porém, como isso vai ser feito, né? Como isso se relaciona, por exemplo, com a automação? É o que eu sempre falo para vocês. Quanto mais esse movimento for sendo feito para ser colocado dentro de ferramentas e para ser facilitado, mais fácil a gente tem a automação. Porque daí a gente pode ligar vários desses sistemas com uma pessoa que está supervisionando eles e só fazendo com que a saída de um entre no outro e tudo dê certo. E se tiver uma coisa errada, a gente corrige, né? Isso facilita a automação e daí, de novo, a automação ela é ruim? Não necessariamente. Porém, na maneira como a gente está organizando a nossa produção hoje, ela pode significar o quê? Ela pode significar uma redução dos postos de trabalho, uma redução da complexidade do teu trabalho, que também vai ter a ver com uma redução de quanto a gente recebe pelo pagamento. Ah, mas a pessoa que está fazendo esses sistemas, ela vai estar recebendo mais. Essas vagas de trabalho vão estar sendo abertas. Isso é verdade, mas como isso se relaciona com o colonialismo digital e o imperialismo? Por quê? Porque quando a gente desenvolve esse tipo de ferramenta no nosso país e quando a gente emprega as pessoas que estão fazendo essas ferramentas aqui, isso é uma coisa. Agora, quando essas ferramentas elas estão vindo de outro país, e não é a situação que a gente tem hoje, não é a situação de que o desenvolvimento das tecnologias de IA ele está sendo feito muito pesadamente nos Estados Unidos, depois da DeepSeek, e agora temos modelos como o Qwen e tal, que são modelos abertos que ajudam na criação de outras coisas assim, a gente já consegue vislumbrar, não, mas a gente poderia ter uma certa coisa disso aqui, a gente poderia pensar nas nossas próprias tecnologias, mas vocês entendem como essas vagas de emprego, talvez elas não estejam sendo abertas para as pessoas necessariamente que a gente está substituindo, talvez elas não estejam sendo abertas necessariamente para o mesmo número de pessoas, eu até adianto para vocês, provavelmente é para um número menor de pessoas, e talvez elas não estejam sendo abertas para as pessoas que estão no seu país ou que estão nessa condição, elas talvez estejam sendo abertas em um outro país. E daí qual é a diferença do que os países fazem, que os liberais às vezes dizem que é a aptidão que o país tem? Os Estados Unidos vai ter essa aptidão para fazer as ferramentas de gerência e para colocar os gerentes lá, para colocar as pessoas com uma câmera olhando a linha de montagem e vendo se as pessoas estão usando as ferramentas certinho. E o Brasil e a Índia e a Indonésia, né, vai ter a aptidão para ter um monte de trabalhador ou, sei lá, alguns trabalhadores precarizados numa linha de montagem que não entendem direito o processo que eles estão fazendo. E como isso se relaciona com a tecnologia, enfim, o último vídeo que vocês devem ter visto no canal é o vídeo que eu falo sobre o monitoramento da linha de produção. É a mesma conclusão que a gente está fazendo ali, né? É a mesma reflexão que a gente está fazendo. A tecnologia vai ser o pivô desse processo. E a tecnologia, se ela for apenas usada para facilitar essa dinâmica de exploração do trabalho, ela pode ser muito negativa, embora, né, vocês vão dizer, olha, a tecnologia não é negativa ou positiva, depende de como a gente usa. Porém, nesse sistema, nesse arranjo produtivo que a gente tem, provavelmente vai ser bem negativa. E daí uma coisa interessante que o pessoal traz na pesquisa ali é que eles recomendam que, com o desenvolvimento dessas ferramentas, a gente inclua essas preocupações da redução do pensamento crítico, da dificuldade dos trabalhadores de entenderem o processo, né? Que eu não sei se eles usaram em algum momento ali no paper a palavra alienação, mas essa dificuldade de entender criticamente o que a gente está fazendo e só aceitar, ela é basicamente o processo de alienação que o trabalhador sofre do que ele está fazendo, que o Marx descreve, tá ligado? A gente constrói uma coisa, mas a gente não entende direito o que ela é. Eles dizem assim, olha, se a gente tiver como parte do processo uma avaliação crítica do que está acontecendo, se a gente tiver como parte do processo uma maneira dos trabalhadores se conectarem com isso, isso é uma maneira de resolver. E daí eu digo, muito foda. Eu também recomendo ativar sempre uma visão crítica sobre o nosso ambiente de trabalho, sobre o nosso processo de trabalho, sobre como a gente está inserido na sociedade. Na realidade, isso aqui é meio que o cerne
de tudo que eu falo no canal, é ser chato, entendeu? Vamos ler a notícia e vamos tentar ter uma visão crítica sobre isso. Só que meio que na prática, quanto menos visão crítica os trabalhadores tiverem que estão inseridos nesse tipo de situação, melhor. Quem precisa ter a visão crítica, para quem se beneficia muito do sistema como está hoje, é talvez os engenheiros, talvez essas pessoas que eu disse que estão nas empresas que estão produzindo engenharia, que estão produzindo tecnologia, nesses países, entre aspas, também desenvolvidos. O trabalhador da linha de montagem do país, entre aspas, de terceiro mundo, ele não precisaria ter essa visão crítica, tá? Não que eu ache isso, entendeu? Mas eu tô dizendo, para o sistema funcionar melhor, é muito melhor que o trabalhador desse país de terceiro mundo, entre aspas, não tem essa visão crítica. Então, eu acho que eu consegui montar aqui para vocês um bom resumo do que o artigo diz, do que o artigo não diz, e de como eu acho que isso tem a ver com a automação do trabalho, a precarização do nosso trabalho e as novas tendências para o mercado de trabalho. Ajudei vocês a conseguir um emprego, ajudei vocês a investir em novas tecnologias e tal. Não ajudei, porém ajudei vocês a o quê? Desenvolver o pensamento crítico. Ou seja, eu sou uma anti-IA. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixem um like, comentário, tem o Pix, o Apoia-se e nós nos vemos na próxima.